E aí, galerinha, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa quarentena, boa o que for. Enfim, chegamos aí a mais uma aula. Na aula de hoje, eu quero falar para vocês o que é o cérebro trino. A gente já falou um pouquinho, eu lembro que eu falei pouco sobre ele dentro da sala de aula, até que foi meio final de aula, assim, mas a gente chegou a comentar assim, tá? Então, o que é o cérebro trino ou cérebro triúnico? Ele é uma teoria desenvolvida pelo médico e neurocientista norte-americano Paul MacLean. E essa teoria, ela expõe que os seres humanos, eles têm o cérebro dividido em 3 unidades diferentes. Essas unidades se desenvolvem em diferentes momentos do nosso ciclo evolutivo. Por isso, diz que foram criadas de baixo para cima, como a gente pode ver aqui na figura, certo? Quer dizer então que a parte mais antiga e primitiva do cérebro, ele se desenvolve ainda no útero, enquanto o cérebro emocional se organiza nos primeiros 6 anos de vida. E o córtex pré-frontal se desenvolve mais adiante. Aí uma pausazinha na teoria que eu preciso fazer. Dentro da parte do trabalho de hipnose que eu faço, já fazendo merchan, né, curta, compartilha e enfim, tudo isso, é uma das coisas que a gente mais fala assim dentro de acessar o subconsciente da pessoa, o inconsciente, né? A gente pode encontrar essas duas palavras, subconsciente ou inconsciente, tá? Boa parte dos traumas que a gente traz para a vida adulta vem dessa parte nossa de infância, de quando a gente ainda está desenvolvendo o nosso cérebro emocional, né? E às vezes algum trauma perdido aí, alguma coisa que ficou mal resolvida, ela vem para a parte emocional do nosso cérebro mais adiante de uma maneira um pouco deturpada do que de verdade é, tá? Só um parênteses aí, né? Papo de terapeuta. Voltando aqui para a teoria, então assim, a física avançada e a tecnologia, elas converteram a neurociência em um dos campos de pesquisas mais populares e tem permitido então entender o melhor funcionamento do cérebro trino, que é esse cérebro 3 em 1. E a seguir eu vou falar para vocês um pouquinho das características de cada um deles. Eu esqueci de comentar aqui. Então esse daqui é o nosso cérebro, a parte do córtex neofrontal, que é o que? Ele mostra aqui essa parte nossa desenvolvida que vem mais adiante do nosso desenvolvimento. Falando aqui então do cérebro reptiliano, o cérebro reptiliano ele é conhecido como o mais antigo cérebro animal e ele fica localizado no tronco cerebral exatamente acima do local onde a medula espinhal acessa o crânio, essa parte aqui, certo? E é a parte mais primitiva do ser humano e inicia seu desenvolvimento ainda no útero, como eu falei. Por isso, ele é responsável por tudo que os recém-nascidos podem fazer: respirar, comer, dormir, acordar, chorar, urinar, defecar e etc. Aqui, falando agora, o tronco cerebral, juntamente com o hipotálamo, que vem nessa figura aqui, esse é o hipotálamo, ele controla os níveis de energia do nosso organismo, conhecida também como homeostase, que é um termo que se refere à manutenção da estabilidade do equilíbrio interno do corpo. As funções do cérebro reptiliano, o que elas são? Ela controla o fundamental, né? Ela controla as ações fundamentais. Apesar da sua importância, ela muitas vezes ser relegada a um segundo plano, como quando nos limitamos a pensar sobre funções mais avançadas da nossa mente, um pensamento mais abstrato, uma série de problemas psicológicos, e muitas vezes, como eu estava falando antes, ela está relacionada às funções básicas, né? Alguma coisa que ficou lá atrás, presa lá atrás, né? Então, assim, por exemplo, qualquer tratamento de trauma, aí eu já vou falar de trauma físico, né? Uma pessoa que sofreu um acidente, por exemplo, e ela tem um mau funcionamento de dessas funções básicas. Por exemplo, pessoas que sofreram um acidente e não conseguem falar, ou pessoas que perderam algumas habilidades motoras, por exemplo. Então acaba se afetando um pouco desse nosso cérebro primitivo, certo?
Vamos falar agora do nosso cérebro emocional, que também pode ser chamado de cérebro mamífero ou o cérebro límbico. Perdão. Ele é localizado exatamente acima do cérebro reptiliano, aqui, né? E ele vai dentro do nosso sistema nervoso central e começa a se desenvolver desde o nascimento do bebê em função das experiências que compõem tanto na parte genética, né? A gente tem o nosso fator de memória genética. Não sei se vocês já leram sobre isso, é uma parte muito interessante. Dentro até dos sistemas familiares, se falando, dentro dessa genética, dessa memória genética, vem uma parte da nossa ancestralidade e do temperamento, que já vem de acordo com a criança. Né? Então, esse cérebro emocional, ou esse sistema límbico, ele se forma um pouco da personalidade e um pouco do que vem da família, né? Um pouco do ambiente que a criança vive. E alguns autores chamam esse cérebro emocional, ele é formado pelo conjunto do cérebro reptiliano e pelo sistema límbico, e é o centro de todas as emoções, ele é o monitor de perigo, o juiz do bem-estar e atrito de sobrevivência. Tem um filme, um desenho na verdade, eu acho ele fantástico, que chama Divertidamente. Vou colocar aqui para vocês a imagem dele. Eu gosto muito dele e seria legal até vocês com o tempo, já que quem tá em quarentena tem muito tempo, né? Assistam esse filme. Se eu não me engano tá na Netflix, mas eu acho que tá até pelo YouTube, já dá para assistir inteiro. Ele é fantástico. Ele fala muito disso de uma maneira lúdica, do juiz, de quem a alegria, de quem quer a felicidade, de quem quer a insegurança e tudo mais. Essa daqui então é a imagem do filme que eu falei aqui para vocês. Esse filme é fantástico, assistam se vocês tiverem tempo. Alguns eu sei que tem bastante tempo. Ele é um filme gostoso de assistir, é uma animação e vale muito a pena. Fala sobre essa nuance assim, bem tênue do que é a ira, a raiva, a alegria, a tristeza e esses nossos sentimentos primários. E eu uso bastante ele para falar, inclusive, de tratamento de depressão, de algumas patologias, certo? Vamos falar aqui então agora dos lóbulos frontais, né? Eles fazem parte do nosso cérebro racional e equilibram o limite entre os impulsos e o comportamento aceitável de determinada situação. E o bom funcionamento desses lóbulos, eles fazem com que a gente tenha, dos lóbulos frontais, aqui no caso, eles fazem com que a gente tenha um melhor relacionamento harmônico entre os outros seres humanos. Aí a gente pode falar assim, por exemplo, mas e o cara que é psicopata? Ele tem bons relacionamentos? Ele tem. Em alguns outros cantos do cérebro dele lá, ele não tem emoção. Mas muitas vezes ele consegue ter um bom relacionamento. Tá? É lógico que assim, a pessoa que ela é chata, que não consegue conversar com todo mundo, quer dizer que ela tem problema aí? Não. É um pouco de personalidade também. Ou só personalidade, né? Mas o que ele faz, assim, dentro dessas nossas relações humanas? Ele evita com que a gente sofra algumas consequências que podem ser prejudiciais ou podem ser consideradas positivas, né, de acordo com as nossas experiências. Por exemplo, eu vou caminhar à noite, aqui em São José, por exemplo, vou caminhar às 3 da manhã à noite no banhado, usando o celular mais caro? Não, porque eu tenho uma experiência das minhas relações, já vem essa informação de que, opa, peraí, ali é perigoso, né? E ele evita que a gente faça coisas, ele evita que a gente faça besteira, né? E outra coisa, regular os nossos impulsos. Aí a gente pode até se falar em um outro termo, né, de um pouco mais da área mais clínica, que seria a gente falar dessa questão de impulso. Pessoas com compulsão alimentar têm algum problema nessa questão, nesse filtro? Sim, em muitos casos. Por quê? Porque assim, você tem um descontrole. Há a informação de que o estômago está cheio, mandou a informação para o cérebro, ok, aqui está cheio. Em alguns casos, a informação não chega correto ao cérebro, então a pessoa está sempre com fome. Já, é lógico, cada caso é um caso e cada pessoa é um universo
completo. Então cada caso tem que ser analisado de maneira separada, certo? Então assim, a gente pode regular esses nossos impulsos de fome, de tristeza. Tem já para os budistas, né, aqueles os mais zen budistas que conseguem chegar a um controle melhor das funções básicas do corpo, com o seu grau de meditação, com o seu controle. Sim, é possível. É possível a gente controlar a nossa fome, controlar as funções básicas, as funções primitivas do nosso corpo, de acordo com o seu autoconhecimento, com as suas técnicas de meditação, de aprofundamento. Dentro ainda do cérebro racional, que a gente pode falar que ele é a parte mais jovem do nosso cérebro, né, que é conhecido como neocórtex, certo? E o que ele representa? Ele localiza na parte frontal, né, que ele é encarregado então do planejamento e antecipação do que vai acontecer com a gente. Quem assistiu o filme Divertidamente vai ver umas cenas assim dessa antecipação, desse medo, né? Que o medo, ele é nosso amigo também. Em algumas ocasiões, esse cérebro racional, ele não consegue, ele pode liberar o cérebro emocional simplesmente através do conhecimento, da compreensão do que aconteceu com ele. Por exemplo, no caso de trauma, né? Para muitas pessoas é mais fácil contar o que aconteceu do que se dar conta e explicar realmente essa experiência interna. Algumas vezes o cérebro racional acaba atrapalhando o cérebro irracional. Muitas vezes, muitos sentimentos, muitas dores, muitos traumas, depressão, muita coisa, muitas fobias, medo disso, medo daquilo, daquilo outro, foi desse medo irracional, desse medo mais do nosso cérebro mamífero, né? Ele foi tão grande, mas tão grande, que ele passou para o cérebro emocional, para o cérebro racional, e fez com que aquilo virasse uma verdade absoluta, né? Vou citar o exemplo, por exemplo, de quem tem medo de altura. Em algum momento, talvez lá nos seus primeiros anos de vida, a pessoa pode ter sofrido algum trauma, e aquilo repercutiu de uma maneira tão intensa que passou para o cérebro racional de forma assim, qualquer altura é ameaça, qualquer altura pode ser uma ameaça. Geralmente eu costumo dar um exemplo bem tosco, mas é fácil da gente entender isso. Vamos pensar lá no nosso cérebro evolutivo animal, né? Nós somos um monte de zebrinhas lá na floresta, na África, pastando bonitinho, e a gente não conhece o perigo. De repente, somos lá 3 zebrinhas pastando e uma de nós vê uma moita mexendo, se mexendo. Nossa, uma moita, ninguém sabe o que é o perigo, vai lá e vamos ver o que está acontecendo aqui, certo? Chega lá, vem um leão, né? Derrubei até a mesa aqui. E faz um alerta para todas as outras zebras. As outras 2 zebras depois, o que acontece? Qualquer moita mexendo, perna pra que te quero, minha amiga, porque a outra se ferrou ali atrás, né? Então, isso traz um sinal de alerta. E muitas vezes, esse exemplo é tosco, né? Mas muitas vezes, assim, o medo de altura pode ter sido alguma coisa lá atrás que nos fez sofrer demasiadamente por algo que não tinha tanta necessidade assim. Então, assim, falando do nosso cérebro racional de uma maneira conclusiva, a gente usa pouquíssimo do nosso cérebro. Pouco. E eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Algumas linhas de pesquisa falam de 5%, 10%, mas independente de qual seja, a gente usa pouco do nosso cérebro. A grande maioria ela está relacionada com outras atividades que a gente precisa fazer o coração bater, andar, falar. São coisas que a gente não pensa, mas a gente faz, certo? E por que então trazer essa teoria do cérebro trino, ou cérebro 3 em 1, dentro desse curso? Ficou meio que aula de terapia, algum outro tipo de aula? Ficou. Né? A gente está falando de neurociência e vamos tentar dar o máximo respeito possível dentro desse campo de ciência. Hoje a gente fala também de neuromarketing, que entende um pouco mais desse funcionamento cerebral. Não vou cobrar nada de vocês referente a isso, tá? Mas eu acho interessante a gente passar um pouco desse conhecimento, ok?
Então, como que a gente pode pensar tudo isso dentro de uma campanha de marketing? E óbvio que vocês sabem que é pensado em uma campanha de marketing absolutamente tudo. Como funciona o nosso cérebro, como nós reagimos em determinados momentos, ok? Então, assim, vamos pensar dentro de cada empresa de vocês, aí, cada cliente, como eu gosto de chamar. Por exemplo, como que a gente vai atingir o básico daquela pessoa? Ela está com fome, dentro do nosso cérebro mais primitivo, lá o reptiliano. Se eu estou com fome, qualquer comida vai me servir. Qualquer pão amanhecido vai matar a minha fome. Agora, eu estou com fome, mas eu não estou com tanta fome assim. Então, a minha fome, eu consigo usar o filtro emocional. O que eu preciso fazer para conquistar a pessoa que está com fome, mas não está morrendo de fome, ela não está desesperada, para que ela consuma aquele meu produto que é um pouco mais caro? Eu já vou utilizar de outros artifícios. Então aí assim a gente vê os restaurantes com música, com comida diferente, com tratamento diferenciado, alguns diferenciais que nos atraem, mas eles nos atraem dentro do nosso emocional. E aí, assim, o nosso cérebro mais desenvolvido, que é o racional, ele vai fazer aquele balanço. Estou com fome e um momento. Compensa eu pagar caro por aquela experiência? Compensa porque ela vai ser única. Então ele deixa com que eu faça aquilo. Agora, estou com fome. Compensa eu pagar caro, mas eu não estou vendo vantagem ali naquele restaurante? Compensa? Não, não compensa. Vai lá no salgado de R$ 1 que você também mata a sua fome. Entenderam um pouquinho desse conceito? É trazer essa ideia de como formar toda a sua venda, todo o seu planejamento dentro de uma estrutura de necessidade do cliente. E aí a gente fala das necessidades dentro de uma ciência muito mais profunda, certo? Novamente, dúvidas, comentários, podem comentar aqui embaixo, aqui no YouTube mesmo. Eu acho que fica mais organizado e eu consigo ver quem está assistindo as minhas aulas, né? Já que a gente não tem como controlar as aulas, né, presenciais, como seria no caso de aula remota, a aula gravada eu acho que atinge muito mais, dá para vocês verem no celular, mas comentem aqui no YouTube mesmo para eu saber. Quem não conseguir comentar no YouTube, comenta no grupinho de WhatsApp também, dúvidas ou em relação a isso, ok? Bons estudos para vocês, boa quarentena, usem máscara, a coisa tá ficando um pouco mais séria e a gente vai ficando por aqui, beleza? Até mais, um beijão.